Então, galera, beleza? Aqui com vocês, Leozinho da Matemática, com a continuação da aula sobre logaritmo. Na última aula, falamos sobre as definições do logaritmo, as condições de existência do logaritmo, demos alguns exemplos aqui para vocês, resolvendo. Lembramos aí dessa propriedade importante na hora de trabalharmos com raízes para poder tirar um determinado número que não é uma raiz exata. Relembramos rapidamente as equações exponenciais e agora vamos dar continuidade. Galera, tem algumas consequências que nós podemos trabalhar com base no que nós já vimos sobre o logaritmo. Então, olha só, o logaritmo de 1 em uma base qualquer é igual a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. E, na verdade, eu não sei vocês, mas muitos professores, às vezes, simplesmente falam para vocês, ó, todo número elevado a zero dá sempre 1. E você aceita, porque você às vezes pensa, né, para que eu vou contestar? Pessoal, olha só, uma breve recapitulação, recapitulando aqui com vocês, né? Eita, até embanando. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Que existe uma propriedade da potência que prova exatamente porque todo número elevado a zero vai dar 1. Então vejam só, se eu tenho 2 ao quadrado e eu multiplico por 2 ao quadrado, eu posso afirmar que isso é 2 elevado a 4. Ou seja, eu vou somar os expoentes. Léo, não acredito em você. Tudo bem, então faz aqui, ó. 2 elevado a 4 dá quanto? Faz aí um dedinho. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 4 dá 16. E olha só, 4 vezes 4, que também vai dar 16. Ah, legal, Léo. Agora, utilizando essa mesma linha de raciocínio, se eu tenho uma multiplicação, veja, se eu tenho 2 ao quadrado e eu multiplico por 2 ao quadrado, eu somo os expoentes. Se eu tenho uma divisão, o que eu faço? Se você pensou, eu subtraio, muito bem, você acertou. Então, se eu tenho 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 8, isso aqui vai ficar 2 elevado a 10 menos 8. Então, eu ficarei com 2 ao quadrado. Vocês podem até fazer isso daqui e ver que eu não estou errado. Agora, por que essa propriedade aqui é importante? Porque isso prova porque todo número elevado a zero dá 1. Vejam só, pessoal, se eu tenho 2 elevado a 3 e eu divido por 2 elevado a 3, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular esse 2 elevado a 3, né? No caso, 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar 8. Esse outro aqui também vai dar 8. E quanto que é 8 dividido por 8? Ah, Léo, dá 1. Isso mesmo, pessoal, dá 1. Daí o que acontece? Esse 2 ao cubo e 2 ao cubo, aplicando a propriedade, vai ficar 2 elevado a 3 menos 3. Logo, 2 elevado a zero. E todo número elevado a zero é 1. Por quê? Porque todo número que veio, no caso, né, que está com um expoente zero, ele veio de uma, provavelmente ele veio de uma divisão entre dois números que eram iguais. E aí, consequentemente, quando eu tenho esse expoente zero, eu posso afirmar que vai dar 1. Porque vejam só aqui neste exemplo que eu fiz, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vai ficar 8 dividido por 8, que são dois números exatamente iguais, portanto, sendo 1. Beleza, depois dessa recapitulação, né, desse momento aí de lembrança, de revisão, vamos nessa trabalhar com essa consequência. O logaritmo de 1 em uma base qualquer é igual a zero, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Acho que cortou aqui, né? Elevado a zero, lá, cortou. É igual a 1. Então vejam só, logaritmo de b em 1. Galera, se eu fizer aquela voltinha que eu ensinei na primeira aula, b elevado a zero vai ser igual a 1. Então, b elevado a zero vai ser igual a 1, qualquer valor, pessoal. Léo, e se o b for 10? Vai ficar 10 elevado a zero, que é igual a 1. Léo, e se o b for 20? 20 elevado a zero, que é igual a 1. Ok? Maravilha. Olha o outro exemplo. 4. 4 elevado a zero. Então, 4 elevado a zero dá quanto? Vai dar 1. Então, percebam, pessoal, que toda vez quando eu tiver aqui um logaritmo que for zero, eu posso afirmar que a resposta, no caso desse logaritmo, que vai ser o meu logaritmando, que está aqui, né, vai ser 1. Beleza, pessoal? Continuando. Se tivermos a base igual do logaritmo, será a 1. Vai ser 1, exatamente 1. Então, a base é igual ao logaritmando. Aqui tá, né? Logaritmando, tá? Só lembrando vocês aqui em cima que nós fizemos na nossa última aula. Quem é o logaritmando? O logaritmando é este carinha daqui, ó. O logaritmo vai ser exatamente, opa, vai ser exatamente
este daqui. Muito bem, agora vamos voltar lá. Pessoal, então, quando eu tenho a base igual ao logaritmando, eu terei o logaritmo sendo 1. Vejam só um exemplo, ó. 3 elevado a 1 vai dar 3. Concorda comigo? Então, ó, 3 elevado a 1 vai dar 3. E 10? 10 elevado a 1 vai dar também 10. Então, 10 elevado a 1 vai ser 10. Geralmente, vocês não terão esse daqui. Daí, como que vocês vão trabalhar? Vejam só, se eu falo para vocês, qual vai ser o logaritmo de 20 na base 20? Léo, qual é o número que eu levo o 20 que vai dar 20? É 1, né? Então, 20 elevado a 1 vai ser igual a 20. Pegou? Beleza. Então, bora continuar aqui agora com as propriedades. Pessoal, quem vai fazer Enem, FUVEST e qualquer prova que o logaritmo caia, e é sempre muito frequente problemas envolvendo logaritmo. Em breve vai ter uma playlist aqui no canal com mais de 10 exercícios de vestibulares com resoluções de logaritmo. Eu sugiro fortemente que vocês assistam e dá aquela fortalecida. Bom, pessoal, vamos falar das propriedades do logaritmo. Os problemas de vestibulares, né, como o Enem e FUVEST, costumam cobrar assuntos envolvendo as propriedades dos logaritmos. Vejam as mais utilizadas. É claro, eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas nós vamos começar a falar de algumas delas. Logaritmo do produto. O que é o logaritmo do produto, pessoal? É importante sempre deixar bem claro as condições de existência, ok? Então, nessa situação, eu queria destacar que o A, né, tem que ser maior do que zero e o B maior do que zero. Tá? Importante porque nessa situação eu não posso ter aqui um valor do A e o B, como vocês estão vendo aqui, o logaritmando sendo zero, por exemplo. Não tem nenhum número que eu consiga elevar para dar zero. Tá, Léo? E elevado a zero? Vai dar 1. Tá? Então, toma só cuidado com isso. Então, como é que funciona o logaritmo do produto? De uma forma resumida, pessoal, vamos supor que eu tenha, por exemplo, um logaritmo aqui de x vezes y. Eu não vou calcular ainda, calma. Você não tem que calcular ainda nada, você só tem que entender como que eu trabalho com essa propriedade. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu posso abrir isso aqui em uma soma. E vai ficar 2 logs, ó, log e log. O log, quem começa aqui? Ó, o x. E aqui, o y. E em vez de utilizar uma multiplicação, eu uso uma soma. Só isso? Só isso, galera. Com os exercícios, vocês vão vendo melhor como isso funciona. Mas basicamente é só isso. Eu vou deixar aqui um card para vocês verem a aplicação dessa propriedade em um exercício do Enem. Então confiram lá. Então essa é a propriedade, a primeira, né? Logaritmo do produto. Daí eu tenho o logaritmo do quociente. Pessoal, no logaritmo do quociente, quando eu tenho uma divisão, eu vou abrir em uma subtração. Então vejam só, na mesma situação que eu fiz ali em cima, se eu fizer, por exemplo, log de x sobre y, percebam que é uma divisão. Então eu posso abrir em uma subtração. Vejam só, eu vou copiar e vou fazer dois logs aqui, ó. Log e log. O primeiro vai ser x e o segundo vai ser y. E agora aqui no meio vai ficar uma subtração. Nossa, Léo, só é isso que tem que fazer? É só isso, pessoal. É óbvio que os exercícios virão de uma forma mais complexa, mais bem elaborada, mas na verdade, basicamente, é só isso que vocês precisam entender do logaritmo do quociente, ou quociente, na verdade, é o resultado de uma divisão, mas basicamente é isso. E por fim, o logaritmo da potência. Galera, geralmente os professores explicam o logaritmo da potência como a propriedade do tapa, ou seja, é como se eu pegasse e desse um peteleco ou um tapa no expoente. Então, aqui neste meu exemplo, o que eu fiz? Percebam que o n está como uma potência. Então, como ele está como uma potência, eu passo lá para frente do logaritmo multiplicando. Perceba que o n veio aqui multiplicando. Léo, só isso? Só isso, galera. Perceba que, na verdade, as propriedades em si são bem tranquilas. O problema é que existem alguns exercícios de vestibulares que são cobrados e são relativamente complexos. E aí eu preciso saber essas propriedades. Então, só mais um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Vamos supor que eu tenho um logaritmo de x elevado ao quadrado. Pela propriedade da potência, este 2 que está aqui, ó, eu dou um tapa e ele vai lá para frente. E aí vai ficar 2 vezes o log de x.
Ah, Léo, e se o log de x fosse 2? Sei lá, estou inventando qualquer número que me vem na cabeça. Vai ficar 2 vezes 2, que vai ser 4. Ah, entendi. E se fosse 4? Aí ficaria 2 vezes 4, que seria 8. Beleza, pessoal? E antes de finalizarmos esse vídeo, tem mais um log que eu queria, mais uma propriedade, na verdade, né? Que eu queria destacar aqui com vocês, que é o logaritmo decimal, na verdade, não é nem propriedade, né? É o logaritmo decimal. Pessoal, o que acontece? Se vocês forem no Google e digitar log de 2, deve aparecer 0,3. Log de 3, digitando no Google, deve aparecer algo em torno aí de 0,4. Deve ter mais casas decimais, só que basicamente é isso. Então, o que seria exatamente? O Google, quando vocês digitarem, ele calcula o logaritmo decimal. Então, como que eu sei que é o logaritmo decimal? Simples. Perceba que todos os logs que eu fiz ali em cima tem um carinha que não aparece aqui embaixo. Quem é? Se você respondeu a base, você acertou. Perceba que eu não tenho nenhuma base, nem aqui e nem aqui. Simplesmente vem sem nada. Fica ali somente o 2 no logaritmando e o 3 também. Ah, Léo, então quer dizer que nessas situações, quando eu não tenho base, vai ser 10? Exatamente. Então, galera, olha só. Se eu tenho um logaritmo de 10, percebam que eu não tenho nenhuma base. Se eu não tenho nenhuma base, eu posso afirmar que aqui tem um 10 escondido. Portanto, olha só, vamos colocar que isso aqui, qual vai ser o valor de x? Não sei qual vai ser o meu logaritmo. Faz a voltinha, ó. 10 elevado a x vai ser igual a 10. Já vimos essa consequência, quando eu tenho o logaritmando igual a base. Isso vai ser 1, mas vamos montar mesmo assim, ó. 10 elevado a x vai ser igual a 10. Ah, Léo, não tem expoente. Coloca lá, ó, 1. Então, x vai ser igual a 1. O logaritmo vai ser igual a 1. Ah, Léo, eu quero um maior, esse aí tá muito pouquinho. Então, vamos lá. Logaritmo de 1000. Se você pegou o macete, você vai perceber que, na verdade, basta contar os zeros. Vejam que no primeiro exemplo do logaritmo de 10 na base 10, o x vai ser igual a 1. Por quê? Porque eu tenho um zero. Aqui, no caso, eu nem vou calcular, já vou fazer direto. Ó. X vai ser igual a quanto? Quantos zeros eu tenho em 1000? 3. Então, aqui vai ser 3. Beleza? Galera, é muito importante que vocês entendam essas propriedades, por isso eu vou dividir essa aula em várias partes, para que vocês entendam bem, fixem bem todo esse conteúdo, para que quando nós começarmos a trabalhar com os exercícios de vestibular, essas aulas, esse contexto das propriedades, das condições de existência, quem, né? Quem é um logaritmando, quem é um logaritmo, quem é a base, fique bem claro. Então, eu vou ficando por aqui. Essa aula ainda não está finalizada. Provavelmente vou deixar um card agora aqui no final do vídeo para vocês acompanharem a parte 3. Então, até lá, galera! Então, pessoal, assistiu até aqui? Não se esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Falou!